queria agradecer, né, o convite da Marília, a lembrança do meu nome. É, há muito tempo a gente não tinha contato, mas ela foi minha aluna. E naquele tempo, naquele longínquo tempo, ela me escutava falar do que eu fazia e me chamou aqui para poder dividir isso com vocês. E acho que né, do que eu entrei aqui e escutei, acho que faz todo sentido, né? Eh, num olhar menos macro, né, e mais micro, eu venho aqui falar de mediação de conflitos, de mediação, na verdade, de conversas, não de conflitos especificamente, mas mediação e facilitação de conversas, que acho que é um instrumento, né? Aqui a gente não está muito falando de um objetivo, mas de um instrumento a ser usado por quem trabalha nessas políticas públicas e trabalha nesses ambientes onde eu preciso conversar com muita gente ao mesmo tempo sobre temas complexos e difíceis, né? E que impactam muito as vidas das pessoas e que por isso geram às vezes dificuldade na conversa. Eu vou também compartilhar a minha tela, porque assim eu consigo ser mais eficiente na velocidade da apresentação. Vocês me avisam se a minha tela está compartilhada e se ela É, entrou no modo só colocar apresentação. isso, entrou, tá Entrou? perfeito. Ótimo. Então tá bom, mas ela está no final, olha o detalhe, né? Entrou, mas entrou no fim. Então, assim, né, começando pela minha audiodescrição, né, eu sou uma mulher de 54 anos, branca, de cabelo escuro, curto, uso um óculos, estou aqui com uma blusa salmão, pêssego, alguma coisa assim, com um colar de bolas coloridas. Eh, Vou para uma festa de criança e as crianças adoram quando eu estou com esse colar, então eu uso isso para elas ficarem interessadas em mim. Eh, e e eu tenho trabalhado ao longo dos últimos 26 anos com mediação. Eu venho do direito originalmente, né? Sou professora universitária em curso de direito, mas eu trabalho com uma visão diferente, né, uma visão mais contemporânea do direito, em que o formato do direito não é através do processo judicial, um processo administrativo, mas através de meios autocompositivos, soluções consensuais, né. Então eu trabalho com construção de consenso, tá. Não vou aqui fazer a leitura de todo o currículo, mas fica aí a informação para depois vocês compartilharem se alguém tiver interesse. Ao longo desse tempo que eu fui mais estudar, né, eu dou aula de mediação, eu vivo praticamente disso, mas formo muitos mediadores também, mas além disso, né, foi um caminho de estudar muito, né. E esse caminho de estudar foi um caminho que me tirou da caixinha fechada do direito e me jogou em outras caixinhas, né. Me jogou na caixinha da sociologia, né, na sociologia jurídica, da análise, né, de crise do judiciário e de cidadania autônoma, e de tomada de decisões cidadãs, eh, e e também fui muito para um caminho epistemológico diferente, que é o caminho da teoria dos sistemas e do construcionismo social, né. Então, isso me levou a trabalhar muito em ambiente escolar, em ambiente comunitário, desenvolver conversas com grandes grupos, né, não somente faço isso também, né, mediação de divórcio, de sócios em empresa, mas às vezes eu trabalho com grupos maiores, né, conselhos empresariais, com grupos em conselhos de associações, né, organizações da sociedade civil, grupos de moradores de determinadas associações, e isso me aproximou um pouco da
daí do tema de vocês. Acho que por isso a lembrança da Marília é o meu nome. Então, isso é um pouco do que eu já fiz, né? Queria salientar que muito dessa minha desse meu trabalho desenvolvendo projetos de mediação comunitária e mediação escolar, eu fiz dentro do universo da Liga Solidária, que é uma entidade, né, da sociedade civil, uma ONG, a antiga, né, Liga das Senhoras Católicas, que há uns 20 anos atrás decidiu mudar o rumo da trajetória e mudou de nome, chama Liga Solidária, tem um olhar ainda tem um olhar, né, de origem dos provedores católicos, mas um olhar solidário para a sociedade em geral. E a minha entrada na Liga Solidária não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com eles faziam trabalhos que tinham a minha cara de mediação em comunidades aqui da periferia de São Paulo, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente da comunidade que estava envolvida ali nos trabalhos da ONG. Então, ali no ambiente da Liga, eu estou desde 2009, a gente tem desenvolvido inúmeros projetos, né? E depois de um tempo, a mediação na Liga, como eles viram o aporte que estava sendo dado para os projetos, a mediação passou a ser meio transversal na administração da ONG também. Então, hoje, as discussões dos grupos, os planejamentos estratégicos, tudo tem como uma ferramenta de trabalho a mediação, a facilitação desses diálogos. A minha matéria-prima é o conflito, e quando a gente fala conflito, a gente basicamente pensa assim na briga, né, disputa. E o conflito em si, ele não é uma briga, ele não é uma disputa, né? O conflito existe toda vez que eu tenho uma crise de interação com outra pessoa, em que eu tenho a impressão, eu tenho a percepção, eu tenho a convicção de que o que eu quero é diferente do que a outra pessoa quer. A gente pode não disputar nada, né? Mas existe um conflito à medida de que os interesses são divergentes e eu posso ter a impressão de que eles não são simultaneamente alcançáveis, tá? Por quê? Porque a gente tem diferentes pontos de vista sobre tudo, né? Como Leonardo Boff diz, o ponto de vista é só um dos pontos da vista, né? É uma das vistas do ponto. Então, eu lembro aqui, né, eu faço sempre essa brincadeira, né, de que cor é esse vestido, porque a gente tanta gente discutiu se esse vestido era de uma cor ou de outra cor, né, porque alguns vêm de um jeito, alguns vêm de outro jeito. Eh, nós formamos as nossas percepções com base em muitas ilusões, preconceitos e paradigmas, né? Então, pontos de vista, né, de diversos aspectos, né, formas de formar o nosso ponto de vista, que faz com que a gente olhe as coisas de um lugar diferente, de um jeito diferente, partindo de pressupostos diferentes dos outros, né? Então, a gente às vezes está olhando de um lado diferente do outro lado. Então, essas questões, elas geram muitas vezes essa percepção, essa convicção de que o que nós queremos são coisas diferentes. Da mesma forma, né, a gente tem paradigmas diferentes, a gente parte de estruturas diferentes. Eu gosto dessa frase, por mais que a abelha explique à mosca que a flor é melhor que o lixo, a mosca não entenderá, porque sempre viveu no lixo. E a gente também tem um outro problema, e tem muitos memes assim na internet que falam disso, né? Assim, 90% dos nossos conflitos são gerados por problemas de comunicação. E isso é verdade, nós nos comunicamos muito mal, né? Acredito que as novas gerações, elas têm tido, e eu já participei muitas vezes de formação de professores, hoje as escolas elas estão preocupadas com a forma como os professores, não só como eles se comunicam com os alunos, como eles ensinam os alunos a se comunicar. Mas as nossas gerações não foram educadas assim. E a gente tem uma comunicação extremamente violenta, é um fato, né? E a gente tem uma comunicação extremamente desatenta, né? Nós temos muitos distratores que chamam a nossa atenção para outro lugar e a gente acaba nos comunicando bem. A gente acaba não emitindo bem mensagens e a gente acaba não recebendo bem essas mensagens.
né. Essa frase diz muito entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu acho que eu digo, o que você acha que você você ouviu, o que você acha que você ouviu e o que você acha que você entendeu, existe um abismo, né. A gente tem muitos filtros quando a gente se comunica. A gente não só não tem uma qualidade de emissão de mensagem, mas, sobretudo, a gente escuta muito mal, né. A gente tem uma forma de se comunicar violenta? Tem, mas além de tudo, acho que a maior violência na nossa forma de se comunicar é a nossa incapacidade de ter uma escuta ativa, né, uma escuta empática, uma escuta atenta, uma escuta que sai do meu marco, né, do meu ponto de formação, do meu ponto de vista, e vou para o marco do ponto de vista do outro, né, sento do lado da mesa do outro para entender o que que ele está vendo ali e por que que ele está entendendo aquilo que ele está me dizendo. Além disso, a gente tem distratores, ruídos da comunicação. Hoje a gente não precisa nem falar nada, né, basta pensar que a gente tem um celular. Né. Então é impossível eu achar que tem alguém aqui, não tem ninguém aqui nesse momento que não esteja olhando para o celular, né, ao mesmo tempo que a gente frita o peixe e olha o gato o tempo inteiro. A gente é obrigado a isso. Antigamente a gente não tinha essa obrigação, hoje a gente tem a obrigação. As pessoas mandam um WhatsApp para a gente, se a gente não responde logo, às vezes as pessoas ficam irritadas. Sim, a pessoa não me respondeu, né. Não, a pessoa pode estar ocupada com outra coisa, mas ela está no celular, né. Quer dizer, ninguém tem o direito de prestar atenção no que está fazendo plenamente, mais. E isso faz com que a gente se comunique muito mal, né. Então, o meu celular não está perto de mim nesse momento, porque se ele ficar aqui, com certeza faz plim e eu olho, né. Treme a mesa, mesmo que eu tire o plim, treme a mesa e eu dou uma olhada. Acendo a luz dele, eu já vou olhar, não é. A gente tem muito ruído de comunicação. Então, por que que eu estou falando disso, né, aqui nesse lugar? Porque a gente precisa escutar as pessoas. Se a gente quer construir política pública, se a gente quer construir projeto junto, se a gente quer, olhar para as necessidades de um grupo de pessoas, a gente precisa aprender a escutar. E escuta, ela tem que ser atenta para a gente compreender. Eu não posso pensar que eu vou tentar convencer alguém a alguma coisa, eu vou tentar votar com alguém em alguma coisa, vou tentar satisfazer alguma necessidade da pessoa se eu não souber aonde está a mente daquela pessoa. Se eu não souber o que ela está pensando, né. Via de regra, a gente vem aos lugares e fala. A gente tem discursos muito prontos, né. Eu, enquanto profissional do direito, assim, da advogado sobretudo, né, nem fala, né, vem com o discurso pronto. E as pessoas ficam até surpresas, né, quando eu, né, uma profissional do direito, mas, não só eu, qualquer pessoa, quando você, se dispõe a escutar alguém, né, e chega e fala assim: "Ah, eu queria te ouvir um pouco, né, sobre o que que você veio fazer aqui hoje, qualquer coisa", a pessoa fica sem chão, porque ela sempre acha que ela vai escutar, né, que ela vem a você para você jogar alguma coisa para ela. E escutar para compreender é respeitoso e é eficiente, porque se eu não tenho a informação, eu posso falar de um monte de coisa que não faz o mínimo sentido para aquela pessoa. Né. Segunda coisa, gera reciprocidade, esse respeito, esse sentir-se escutado, que é, assim, é um ganho na vida das pessoas gigante. Muitas das pessoas que a gente atende no dia a dia não têm oportunidade de falar, de serem ouvidas. Vocês, né, muitos aqui da Caixa, né, que prestam um serviço público, sabem que no dia a dia a gente às vezes não tem tempo de escutar as pessoas. E quando vocês param para escutar alguém, a pessoa você pode até não resolver o problema da pessoa, mas a pessoa sai dali mais feliz do que ela entrou, porque ela se sentiu escutada. Ela sentiu essa necessidade de ser escutada já satisfeita, né. E isso gera reciprocidade. Se eu quero que ela me escute, se eu quero que ela compreenda as minhas necessidades, compreenda o meu ponto de vista, o primeiro passo é fazer para ela, né. É dando que se recebe.
Não tem jeito, essa é uma máxima antiquíssima, né, a gente pode falar aí dando que se recebe, a gente pode falar gentileza gera gentileza, vocês podem pegar o mote que vocês quiserem, o fato é, se eu não escuto, por que raios eu posso esperar que a outra pessoa me escute, né. Então, se ela não se ela não tem a oportunidade de se esvaziar também, desses filtros todos, de todo esse pensamento que está na cabeça dela, como é que ela vai ter espaço para que ela preste atenção no que eu estou falando? Quero que ela preste atenção em mim, eu tenho que deixá-la esvaziar, eu tenho que prestar atenção nela, isso vai gerar reciprocidade. Ela vai me escutar depois. Ela vai ter interesse em me escutar depois. E, por fim, gera conexão, gera rapport, né, exatamente por essa sensação de acolhimento que a pessoa tem, eu tenho essa relação, essa formação de rapport, né. Rapport, que é uma palavra que significa relação em francês, que é exatamente essa sintonia fina, né, esse lugar, né, onde o rádio não faz chiado, né. Hoje em dia não tenho mais como explicar isso, né, que eu falo assim: "Lembra quando a gente mexe no botão do rádio, né, chega naquele lugar certinho, onde não tem chiado nenhum?" É esse lugar do rapport, né, onde eu consigo me comunicar com a outra pessoa tão diretamente e ela tem um interesse tão genuíno em me ouvir, porque ela se sentiu ouvida, né, e que faz com que eu crie uma ligação, eh até imaterial com a pessoa, né, uma ligação energética com a pessoa, se a gente quiser acreditar nisso. Mas é um fato, né. E os psicólogos trabalham muito com essa técnica, né. E como é que eu faço para gerar essa reciprocidade e esse rapport? Quando a pessoa quem ouvir uma pessoa, a pessoa não vai se sentir acolhida e não vai se sentir à vontade para falar mais. Se eu quiser que ela fale mais, eu vou precisar que ela se sinta acolhida. Então, dentro disso, eu escolhi 2 coisas que eu faço e que acho que podem ser úteis aqui para falar para vocês. É claro que eu poderia vir aqui e falar de mediação de conflitos de uma maneira geral, né, assim, coloco uma pessoa aqui, o autor de uma ação, o réu de uma ação, para discutirem e fazerem um acordo, ao invés de ficarem anos esperando no judiciário a sentença de um juiz. A mediação de conflitos virou política pública no judiciário brasileiro exatamente para fazer isso e diminuir o número de processos. É um papel super importante que a conciliação e a mediação estão desempenhando e que vem crescendo, mas que ainda precisa crescer muito mais dentro do judiciário brasileiro. Mas além disso, né, a mediação, ela nos traz um papel de prevenção desses conflitos, né, essa facilitação do diálogo, ela nos traz esse papel de prevenção. Por exemplo, trabalhando com construção de consenso, né. Então, me preparando para estar aqui, tive uma conversa com a Marília e daí entendi um pouco que achei, né, Marília, que isso podia fazer sentido aqui na nossa conversa para vocês, né. Quando a gente discute com muitas pessoas, né, quando a gente tem um grupo de pessoas para uma tomada de decisão, normalmente a gente vai para a famosa Roberts Rules, que é a história da maioria, né, o 50 mais um, né. Então, o que a maioria decidir, né, vamos colocar em votação e o que a maioria decidir vai ser o que vai ser aplicado para todo mundo, né. Isso como uma visão de democracia até, né, a maioria decide. Que democracia é essa? E a gente vive isso no país hoje, né, que democracia é essa, né, de 51 contra 49, né? Ela é muito frágil, muito instável e que tende a fazer com que as políticas não perdurem, não sejam sustentáveis. Acredito que vocês gastam tanto tempo e tanta energia num projeto que ele não pode não ser sustentável, né, ele tem que se sustentar, ele tem que durar, ele tem que fazer sentido ao longo do tempo. E, talvez, né, a ideia da construção de consenso, que é baseada numa obra do Susskind, que chama Breaking Robert's Rules, né, quebrando, né, essa regra de maioria do Roberts, né, que era Robert's Rules era um livro do século retrasado que falava da maioria, e ele vai dizer, né, esse Lawrence Susskind, ele vai dizer exatamente que, a gente pode sim contemplar as minorias, né. Então, quando a gente tem conversas em grupo,
em grupos grandes, né, rodas de conversa. Eu trabalho muito com grupos em rodas de conversa. Quando eu trabalho em grupos com rodas de conversa, eu não posso só ficar no 50 mais um, porque os 49 que vão sair dali vão sair insatisfeitos. Como é que eu posso fazer para trazer esses 49 para mais perto da satisfação com aquilo que está sendo decidido? Não significa desrespeitar a vontade da maioria, mas significa adequar a vontade da maioria a algo com o qual a minoria consiga conviver, né. Então, no momento de tomada de decisão de coisas, de temas polarizados, né, vamos fazer assim ou assado, né. O assim ganhou com 52% e 48% que queriam assado saem, eh, não contempladas. O que que eu posso fazer, né? Como é que eu posso escutar esses 48% para entender o que que tem no assim dos 52%, que desagrada tanto, que faz com que ele não consiga conviver com aquela realidade, né. E aí, quando a gente vai encontrando os pontos de, insuportabilidade, de intolerabilidade absoluta do que a maioria decidiu, eu posso ir discutindo com essa maioria como a gente adequa aquela decisão para algo que ainda seja a vontade da maioria, que seja próximo ao que a maioria decidiu, contemplando a maioria, sem ser do desagrado absoluto da minoria, que seja algo com o que eu consiga conviver, né. Então, esse conceito de trazer toda a minoria para conseguir conviver com a decisão da maioria, de maneira a se dar por minimamente por satisfeita, é bem bacana, né. Você precisa de um facilitador. Muitas pessoas, existia um projeto, né, que foi até financiado pelo PNUD, em que houve um curso que foi focado na Universidade de Fortaleza, a professora, Lília, de mediação lá de Fortaleza, Lília Salles, ela formou um grupo e nós tivemos um curso, muitos mediadores fizeram esse curso para ser facilitador, né. Existe uma metodologia, claro, mas, a ideia é muito básica, né, de não parar na votação. É na sequência da votação chamar a minoria e falar assim: "Tá, quais são os pontos que mais desagradam vocês? O que que precisaria mudar na decisão da maioria para vocês falarem: 'Ah, tá bom, dá para respirar'", né, e voltar. E esse jogo, né, a gente chama de shuttle, né, de ir para um lado, ir para o outro, ir construindo algo que seja parecido com o que a maioria quer e aceitável para o que a minoria, almeja, tá. Isso é muito interessante como metodologia, para vocês. E isso tem uma base epistemológica sistêmica, tem uma lógica do construcionismo social, inclusive para escutar essas pessoas. Como é que eu faço para escutar? Às vezes eu fiz um trabalho de uma semana uma vez que eram 90 famílias num espaço físico único, né. Então como é que eu faço para escutar essas 90, né? A metodologia de investigação apreciativa, por exemplo, do construcionismo social ajuda muito. Fazer perguntas propositivas, perguntas de: "O que que você acha que tem nessa decisão que impede você de daqui 10 anos estar do jeito que você queria?", né. Pode não ser o que você quer agora, mas você acha que essa decisão, ela vai conseguir fazer você chegar ao que você precisa, né. Então, joga aquilo para o futuro, né, traz a pessoa para gerar, né, nesse sentido vem a noção de diálogos generativos, né, pensar no futuro. No futuro, isso constrói ou não constrói o que você quer? E às vezes não é aquilo que eu queria hoje, mas vai dar no resultado que eu quero? Ou se mudar um pouquinho eu chego onde eu quero? Bom, então vamos tentar. É fazer um caminho diferente, mas chegar no mesmo lugar? Dá para tentar, né, dá para criar atalhos. É bem interessante isso,
para concluir, sem me estender muito, design de sistema de disputas também é uma coisa bastante interessante, que tem sido usada no Brasil, inclusive para grandes desastres, para Brumadinho, Mariana, para o caso da Braskem, né, em Maceió, em recuperações judiciais de empresa, né, no caso da Oi, que tinha uma quantidade de credores gigante. Quando eu tenho múltiplas partes, desenhar um sistema de solução de conflitos que vá respeitando os grupos, vá, né, tipo Jack Stripador por partes, né? Vá trabalhando os grupos, formando as necessidades de cada grupo, né? Por exemplo, em Brumadinho e Mariana, o pessoal que trabalhou lá foi trabalhar primeiro com quem perdeu casa, quem perdeu emprego, quem perdeu negócio, quem perdeu um parente, quem perdeu a escola. Quer dizer, as perdas eram diferentes, né? Então vamos olhar para cada realidade de um jeito próprio e vamos desenhar soluções diferentes para problemas diferentes, mas vamos trabalhar coletivamente com o que é possível, até para as pessoas sentirem uma isonomia no tratamento, né? É muito bacana fazer esses desenhos também com uma abordagem que você usa vários métodos de solução de conflitos. O design é bacana porque você customiza ele para cada caso. Ele serve para casos de altas complexidades e com grande número de envolvidos também, né? Ele é interessante porque quando você faz o desenho, não só você desenha a solução ali, o acordo, vamos dizer assim, mas você também desenha a gestão do cumprimento daquele acordo, a prevenção de problemas futuros, e isso é muito mais sustentável ao longo do tempo, né? Acho que quando a gente trabalha com grandes grupos e grandes problemas, a gente precisa de mais do que tudo de soluções sustentáveis, né? Sustentáveis em termos ambientais, em termos sociais, né? Em termos de governança, a gente gasta muito dinheiro no país com coisas que não que são gigantes e que não duram ao longo do tempo, né? Então, se a gente constrói bases sólidas de decisão envolvendo os grupos de maneira eh, mais você consegue manter esses projetos por mais tempo. Foi isso que eu pensei em trazer aqui para vocês hoje, viu? Muito obrigada pela atenção de vocês, pelos ouvidos de vocês aí, porque vocês me ouviram, né? Me senti aqui contemplada. E assim, fiquei encantada, né? Falei isso para a Marília, fiquei encantada com a iniciativa de vocês, né? Com o trabalho que vocês desenvolvem, e me coloco desde já à disposição. Eu falo que assim, eu não quando eu me coloco à disposição, eu não tenho muito como me colocar à disposição em termos do conteúdo do que vocês fazem, mas com certeza com ferramentas, né? Com o meio de chegar a essas conversas, às vezes difíceis. Então, fiquem à vontade aí para utilizar meus contatos e conversar comigo, tá bom? Muito obrigada aí por me ouvirem. Obrigada, Sandra. Nossa, acho que estamos todos aqui impactados, impactadas, né? Que Depois da tua. bom, bom, que bom. Marília, anota aí para nossa pauta futura. A gente volta Vamos e conversa prosseguir, mais. vamos prosseguir, né? Nessa abertura aí de diálogos na construção.